O mangá começa apresentando um cavaleiro de lança lendário e que ele era um herói e que no vasto continente Gran ele parou uma guerra civil do Império de Avalon e que o nome dele era Joshua Sanders. Corta para outra cena de um homem dizendo que o maior cavaleiro de lança da história estava tão desamparado. Mostra o cavaleiro tossindo sangue. O homem diz em seus momentos finais, e o cavaleiro pergunta o porquê. O homem diz que para um guerreiro que é extremamente apaixonado por mana, poder mágico e poder sagrado eram o oposto porque eles colidem dentro do corpo. E diz que se ele fosse uma pessoa normal, ele já teria morrido. Então o homem pergunta novamente o porquê, e ele diz que nunca teve vontade de roubar o trono e que ele só queria mostrar para o mundo a grandeza da arma chamada de lança, e que só queria aliviar o vexame de ser filho de uma concubina, e ajudar seu mestre e seu único amigo. Ele diz que queria ser um escudo para proteger o império, e ele pergunta novamente o porquê, e o homem diz que existiam seres que eram um grande perigo para o mundo apenas por existir, e que agora que a guerra civil acabou, o imperador conseguiria ascender sem nenhum perigo para o lugar do mundo onde ele pode alcançar o que ele deseja, e que a única coisa que o imperador tinha medo era ele. E diz que até artistas marciais que pesquisavam a vida toda sobre mana demoravam décadas para cobrir uma pequena adaga com sua aura, e que ele conseguia cobrir uma lança com o tamanho de 2 pessoas completamente com sua aura. E ele pergunta quantos inimigos ele massacrou com aquela lança. Ele diz que sabia que ele tinha superado várias barreiras. Ele volta a tossir sangue. Chega outro homem e diz que também tinha medo dele e que a lança dele deixava ele mal só de olhar, e que ela podia apunhalá-lo a qualquer momento e que ele estava ficando paranoico por causa da lança. Então o velho agradece tudo o que ele fez, e que sem ele nenhum deles estaria vivo. Ele se curva e diz que sinceramente agradecia a ele, e dá adeus para seu amigo de longa data. O homem cai no chão sangrando, e o imperador diz que não conseguia ver os momentos finais de seu melhor amigo, então ele vai embora do local. Mas o homem levanta do chão e grita para eles não pensarem que isso era o fim. Enquanto isso o imperador estava indo embora sorrindo, e uma magia é ativada e ele diz que era um círculo de explosão mágica e ele diz que tinha 5 minutos no máximo. Ele bate no chão e diz que não tinha sentido e que o título de cavaleiro lendário era falso agora e que ele foi traído pelo seu amigo de muitos anos. E irritado ele grita, e olhando para sua lança, ele diz que aquela lança era conhecida como Ceifadora Cruel do campo de batalha. Então tentando se aproximar de sua lança, ele diz para ela se mover e faltando pouca distância ele diz que faltava pouco. E após ele pegar sua lança, ele se deita no chão e em seguida uma grande explosão acontece. A história diz que ele encontrou um destino vazio e que não respondia à sua fama de cavaleiro de lança invencível. Ficando tudo escuro, um garoto acorda gritando, e ele se pergunta onde ele estava, e diz que ele deveria ter morrido naquela explosão. E ele se pergunta por que as mãos dele estavam pequenas. E indo para fora do estábulo, olhando no reflexo da água ele fica surpreso e diz que o corpo dele estava mais novo. Ele diz que não e que ele costuma viver naquele lugar. E ele se pergunta se voltou no passado e rindo ele diz que felicidade. E que outra oportunidade chegou até ele. E que seria diferente nessa vida. Então chegam 3 homens e um deles pergunta por que ele não estava limpando a bosta dos cavalos. Nosso prota diz lembrar dos homens e diz que eram da tropa pessoal de Agnus do Shi, os centuriões Rouse, Lloyd e Gore. O Lloyd diz que ele deveria responder quando alguém fala com ele, e Rouse pergunta se ele tinha esquecido que o garoto era mudo. Nosso prota diz que fingia não saber falar, porque senão ele apanharia mais se abrisse a boca. Lloyd diz que não vê a Lúcia faz um tempo e o Gore diz para ele ficar quieto e que se o Duque ouvisse. Nosso prota diz que Lúcia é sua mãe, empregada exclusiva do Duque Agnus, e diz que ele é o filho ilegítimo da empregada, que foi pega à força pelo Duque Agnus. E já que a tropa pessoal dele sabia desse fato, eles atormentavam nosso prota. Nosso prota diz que especialmente os 3, e que se vingaria deles algum dia. Lloyd diz que queria ver a Lúcia por algum motivo. Rouse diz para ele calar a boca, e pergunta o que ele faria se alguém ouvisse. Lloyd diz para ele não se preocupar à toa, e quem estaria naquele lugar além do nosso prota. E Lloyd diz que a duquesa Vanessa disse para que eles se livrassem da Lúcia e do nosso prota, e que ela assumiria a responsabilidade. Lloyd diz que aquela seria a melhor oportunidade se a Lúcia estivesse lá. Então ele chama os outros para brincar com nosso prota. Nosso prota ouvindo, em seus pensamentos ele diz que não pretende deixá-los sair impunes depois de insultarem a mãe dele. Então ele começa a concentrar sua mana. Fechando os olhos ele pergunta se iria funcionar. Ele explica que aquela técnica funcionaria usando mana de tudo nos arredores, e absorvendo a mana com todo o corpo. Então Gort diz para ele cercarem ele, e dá uma surra nele que só de olhar para ele estava deixando ele com raiva. Lloyd diz que ele estava irritado porque levou um fora da garota com quem eles estavam conversando, e Gort diz que não, e ele diz para nosso prota
prota que ele não conseguiria controlar sua força. Enquanto nosso prota estava se concentrando, Gort diz que ele desmaiou de nervoso naquela posição. Lloyd diz que ele fechou até os olhos. Enquanto nosso prota se concentra, ele diz que só precisa mover um pouco de mana, e que antes dele voltar para o passado ele precisou de 10 anos para conseguir mover aquela quantidade de mana, e que agora ele sabe como. Então nosso prota abre os olhos e o Gort se assusta e xinga nosso prota e em seguida ataca nosso prota. Mas nosso prota acerta um soco em cheio na barriga dele. Lloyd pergunta o que aconteceu. Nosso prota diz que estava sentindo algo pegajoso debaixo do seu abdômen e diz que ele nunca sentiu aquilo antes. Então Lloyd pega sua espada e diz que nosso prota estava louco e que ele queria morrer. Nosso prota diz que era perigoso enfrentar alguém que tem uma espada, mas que se ele acertasse o Lloyd, teria uma possibilidade do Rolse não atacar nosso prota, pois o Rolse era mais cuidadoso. Nosso prota aperta sua mão e diz só mais uma vez. Então Lloyd, correndo em sua direção dizendo que iria matar ele tenta acertar nosso prota, mas ele se abaixa e prepara um soco e acerta em cheio no rosto do Lloyd. Rolse olha para nosso prota e pensa, ele diz estar surpreso que um garoto que nem sabia falar escondia tanto poder. Ele diz que podia ser coincidência uma vez, mais duas. Muda pro nosso prota e ele diz estar sentindo muita dor. E diz que Rolse foi promovido a centurião com sua perspicácia e não pelas suas habilidades e que ele não era melhor que o Lloyd e o Gort, mas que mesmo assim Rolse também era perigoso. Então ele diz que não podia mostrar sua fraqueza, e grita para Rolse passar a mensagem adiante. Rossel fica surpreso e diz que nosso prota sabia falar, e nosso prota gritando diz que qualquer um que insultasse sua mãe, incluindo os centuriões, ele não deixaria impune. Rossel fica assustado com o olhar do nosso prota e correndo chama ele de monstro. Enquanto isso nosso prota cansado começa a ficar tonto e em seguida ele desmaia pouco a pouco. Após nosso protagonista desmaiar, corta para outra cena de pessoas conversando sobre ele. E um deles se pergunta e diz que era estranho nosso protagonista bater em 3 centuriões sendo que ele era 5 anos mais novo que o jovem mestre Babel. E o outro homem diz que não acreditava que um garoto que foi abandonado pela família tinha derrotado 3 centuriões. O outro homem diz que se os rumores forem verdadeiros, a linha de sucessão dos filhos do Duque Agnus poderia mudar. O outro diz que nosso protagonista não seria capaz de derrotar o jovem mestre Babel. O outro concorda e diz que afinal o mestre Babel agora é um usuário de mana. Outro homem diz que o Duque Agnus virou um usuário de mana aos 16 anos e que o jovem mestre Babel com 14 anos já era um usuário de mana, e diz quem seria capaz de competir com o mestre Babel. Então nosso protagonista entra pela porta e diz para um deles informar para o Duque que ele tinha chegado. Cortando para outra cena com um homem ajoelhado, o Agnus pergunta se ele era o Rolse. Ele diz que sim e que ele era do batalhão 29º. Agnus perguntado para seu subordinado se era o batalhão de Grisman, Chiffon. Seu subordinado diz que sim, e pede o Rolse para trazer a armadura. Olhando para a armadura, Agnus pergunta se foi mesmo Joshua nosso protagonista que fez isso com a armadura. O subordinado diz para o Rolse pensar bem no que iria dizer, porque se ele estivesse mentindo ele não seria perdoado. Então Rolse confirma que não tinha mentido em nenhuma palavra que ele disse para o Lord Agnus, e o Sr. Agnus diz que de fato era impossível de acreditar, e ele pergunta para seu subordinado qual era a idade do Joshua nosso protagonista. O subordinado diz que ele estava com 9 anos, cortando para o Agnus dizendo que só era possível ele ter destruído a armadura usando mana, afinal a armadura era feita de couro de orc. Seu subordinado pede desculpa e diz que isso era impossível, e diz que não houve um único caso de alguém capaz de usar mana em uma luta de verdade com 9 anos na história do continente, mesmo que o jovem mestre Babel mostre ser um gênio, e que precisaria ser ao menos um cavaleiro rank B, altamente talentoso para cobrir toda a mão com mana. Ficando alterado, ele diz que não conseguia aceitar, e diz que o Rolse estava mentindo, mas Rolse diz que estava falando a verdade. O subordinado pega na sua espada e pergunta se ele iria continuar mentindo, mas o Agnus diz para ele parar e que eles descobririam a verdade assim que encontrassem o nosso protagonista. E o Agnus diz que já estava na hora dele conhecer ele pela primeira vez e que ele iria pessoalmente. O subordinado em seus pensamentos diz que ele estava mostrando muito interesse no filho de uma concubina e que ele nunca mostrou interesse no jovem mestre Babel, que era conhecido como o maior gênio do império. Então Agnus pergunta onde estava o Joshua. O subordinado diz que ele deveria estar na sala de espera no primeiro andar. Então ele diz para o subordinado mostrar o caminho. E no corredor da mansão do Agnus, o mestre Babel vê nosso protagonista e se pergunta o que ele estava fazendo ali. Então ele pergunta para nosso protagonista o que ele estava fazendo ali. Cortando para nosso protagonista, ele está encarando uma imagem e ele diz que se vingaria. Então, firmando a mão, o Babel pergunta quanto tempo ele iria ignorar ele.
mas antes dele acertar um soco, nosso protagonista desvia e agarra a mão dele. Então o Babel diz que os rumores dele ter batido em 3 soldados eram verdadeiros. Então ele firma sua mão e cobre ela com mana, dizendo que não se renderia sem lutar. Mas então chega o Agnus e pergunta o que ele estava fazendo. O mestre Babel ajoelha, e o Agnus pergunta novamente o que ele estava fazendo. O Babel diz que eles estavam trocando saudações. Agnus, sem entender, ele olha para nosso protagonista, que confirma balançando a cabeça. Então o subordinado diz para ele rever seus modos diante do Duque Agnus. Então o Agnus diz que o garoto estava com os olhos cheios de maldade. Então nosso protagonista diz em sua mente que ele não estava conseguindo controlar suas emoções, e que isso não era bom, porque o mestre Agnus não deixava escapar com facilidade quem mostrava hostilidade, mesmo se essa pessoa for uma criança. Então o Agnus diz que se ele já estivesse calmo, era para ele se aproximar e diz que ele checaria pessoalmente se ele realmente usou mana. O Babel fica sem entender. Em sua mente ele se pergunta como um garoto que vivia no estábulo sabia usar magia. Então o subordinado diz que ele não deveria fazer algo tão sem propósito, mas o Agnus ignora ele e diz para o Joshua se aproximar. Nosso protagonista em sua mente diz que o Agnus era um dos 5 mestres do Império e que se ele encontrasse qualquer sintoma normal os planos dele iriam por água abaixo. Então o Agnus agarra ele pelo braço, e nosso protagonista fica surpreso. Então, após o Agnus verificar, ele fica surpreso porque nosso protagonista não tinha mana, e Babel dá um sorriso. O subordinado diz que não deveria ter mana desde o começo, mas o Agnus diz que não estava falando sobre o buraco de mana. Ele diz que um humano deveria ter pelo menos uma mana básica e que até civis e até monstros tinham alguma mana, mas que no Joshua ele não sentia mana alguma. O subordinado diz que pessoas que não possuem mana não são diferentes de mortos-vivos que se movem através do poder demoníaco. Ele diz que já ouviu histórias de casos em que as pessoas nascem sem mana. Corta para o Agnus dizendo que onde deveria ter mana, havia uma massa grudenta que dava energia ruim para ele. Então, ele diz que por agora ele ficaria de olho no Joshua. O subordinado diz que já que o Joshua não possuía mana, quer dizer que os rumores eram falsos. E ele diz que eles deveriam punir o centurião que espalhou as mentiras. Mas o Agnus diz que os centuriões também faziam parte do ducado e que não era uma boa ideia puni-los por uma informação que eles não sabem se é totalmente falsa. Então, ele diz para que o Joshua vivesse por um tempo lá, já que havia vários quartos vazios. Então, Babel tenta dizer alguma coisa, mas o Agnus pergunta se tinha algum problema. Com medo, Babel diz que não havia nenhum problema. O Sr. Agnus diz que a partir de amanhã era para o Chiffon, o subordinado, ensinar lições de cavalaria básica. E se ele mostrasse talento era para ele ensinar o método dos cavaleiros rubros para usar mana. O Chiffon fica sem entender porque ele não tinha mana. O Sr. Agnus diz que com o tempo eles viriam se ele não tinha mana e que seria melhor que não fosse uma deficiência de mana natural. Então, ele diz que aguardaria ansiosamente para encontrar o Joshua no próximo ano. Corta para outra cena onde o Chiffon está mostrando o quarto para o Joshua. Após o Chiffon sair, o Joshua diz que ele mudou completamente porque não estava perto do Duque Agnus. Então, ele deita na cama e diz que só gostaria de ficar parado e dormir. Então, ele se pergunta por que o Agnus disse que ficaria ansioso para encontrá-lo daqui a um ano. O nosso protagonista explica que o Agnus passava a maior parte do ano no Castelo Dourado de Akadi, a capital do Império de Avalon, e diz que ele possivelmente voltou para o feudo para descansar. Ele levanta a mão e diz que o Agnus descobriu alguma coisa que nem ele mesmo sabia e diz que era perigoso o Agnus saber de algo que nem ele sabia. Então, ele levanta e diz que o mais importante agora era conseguir todo o seu poder de antigamente e que para isso, corta para outra cena dele pulando do castelo. Ele diz que conseguirá recuperar seu poder o mais rápido possível, e com muita dor ele diz que essa energia era do poder sagrado e do poder demoníaco. Então, ele diz que a força que está restringindo essa energia era a Luquia. Ele se pergunta por que a força da Luquia estava dentro do corpo dele e porque ela estava restringindo as duas energias. E aparecem 2 soldados se perguntando que som é esse e quando eles olham não havia nada. E nosso protagonista correndo diz que a chance de ser a Luquia era muito grande. Cortando para outra cena onde uma pessoa grita e descobrimos que é a mãe do Joshua. Ela pergunta por que eles estavam fazendo aquilo com ela. O Gort diz que era porque o filho dela tinha estragado a reputação deles. Então, a Lúcia morde o braço do Lloyd. Em seguida, ele dá um tapa nela e pergunta se ela ficou louca. Enquanto ela está caída, o Lloyd a agarra pelo cabelo e diz que ele não queria fazer aquilo com ela, mas que ela não conseguia ficar parada. Gort diz para ele segurá-la firme e que ele cuidaria disso rapidamente. Então, Rose pergunta
pergunta se estava tudo bem eles fazerem aquilo e diz que se o Joshua descobrisse. Gort diz que eles estavam lá para deixar o Joshua semi-morto. Rolse diz que isso não era certo. Gort diz que a duquesa prometeu assumir a responsabilidade, e que se ele estava com tanto medo, ele podia ir embora. Lloyd pergunta por que eles estavam perdendo tempo e diz que gatinhos assustados deveriam sair. Então, eles olham para nosso Joshua e o Lloyd diz que ele podia ter chegado mais tarde, que ele queria mostrar algo engraçado para ele. E Rolse diz para eles não provocarem ele. Nosso protagonista diz que eles não sairiam vivos de lá, e sua mãe chama pelo nome de Joshua. E Rolse diz que eles deveriam correr mais. Gort chama ele de covarde. Então, nosso protagonista diz para alguém aparecer. Eles ficam sem entender. Enquanto um deles avançava, nosso protagonista diz novamente, apareça. Lloyd pergunta que merda ele estava falando. Então, um homem aparece e pergunta como ele tinha sentido a presença dele. Nosso protagonista explica que aquele símbolo era das 3 ordens do Duque Agnus, a ordem dos Cavaleiros Rubros. Nosso protagonista se pergunta se o Chiffon estava armando isso. Os 3 cumprimentam o homem, e ele se pergunta se o Joshua era o filho da concubina dos rumores. Mas o Joshua pergunta e diz que um soldado tentou machucar a dama da casa do Duque Agnus. O Caim fica em choque, e nosso protagonista diz que pela lei militar da casa do Duque, e ele pergunta como lidar com essa situação. Então, o Caim se pergunta o que era aquela força avassaladora que impedia ele de negar. Em seguida, ele pega sua espada e diz que a resposta era punição imediata. Então Caim acerta Lloyd, e em seguida vai em direção a Gort. Faltando poucos centímetros para acertar Caim, ele consegue defender. Antes de Caim acertar Gort, ele pede para ele esperar mais. Caim finaliza Gort sem piedade. Então, ele vai em direção a Rolse que implora. Mas antes de Caim matá-lo, nosso prota diz para ele parar. Então Rolse implora por perdão, e Caim diz que era melhor ele ficar calado se quisesse viver por mais um segundo. Joshua, irritado, lembra Caim de que já havia pedido para ele parar. Caim, por sua vez, justifica suas ações afirmando que está apenas aplicando uma punição imediata porque ele colocou a esposa do Duque Agnus em perigo. Então, nosso prota explica que Caim é um dos cavaleiros da 3ª geração, bem conhecidos no ducado, e que ele faz parte dos Cavaleiros Rubros, considerados os mais fracos, e que havia uma grande chance de que ele seja o mais novo dos Cavaleiros Rubros, se foi posto para observar. No entanto, ele certamente já é um dos mais fortes, mesmo entre os cavaleiros de rank C, visto que ele dominou os 3 centuriões com apenas 1 ou 2 balanços de sua espada. Então, nosso prota pergunta a Caim quem era seu mestre antes que ele fizesse qualquer coisa. Caim respondeu dizendo que era o Duque Agnus. Joshua então pergunta a Caim quem era ele. Com isso, Caim notou, como havia suspeitado, que a pressão intensa e o olhar feroz de Joshua eram muito parecidos com os de uma pessoa que ele conhecia. Joshua manda ele guardar a espada, e Rolse expressou sua gratidão a Joshua, prometendo servi-lo lealmente e agradecendo por ter sido salvo. Joshua, no entanto, rejeitou a lealdade de Rolse, afirmando que nunca deixaria alguém que o tivesse ferido viver. Ele diz para Rolse relatar aos outros soldados o que havia visto sem mudar nenhum detalhe, e ameaçou cortar a garganta de quem repetisse o mesmo que eles fizeram, e que se ele tinha entendido era para ele ir embora. Rolse, correndo, afirmou entender e concordou apressadamente com as ordens de Joshua. E a mãe de Joshua está desmaiada no chão. Caim pergunta se nosso prota era a pessoa que ele conhecia. Joshua diz que não, e Caim diz que ele não era muito diferente da pessoa que ele conhecia de suas memórias. Joshua diz que só era um filho ilegítimo que não conseguia falar e que vendia merda do estábulo. E Caim, pensativo, chama por Joshua e diz que todos os soldados que estão no ducado de Agnus respondiam aos comandos do Duque Agnus, mas eles podiam escolher seu próprio mestre ao completar 25 anos, e Caim diz que tomaria essa decisão ano que vem. Caim diz confiar nos seus instintos e que no próximo ano cuidaria de Joshua. Nosso prota diz que ele era excêntrico, e na sua mente ele diz que ele deveria ter escolhido Babel, e não ele, e que se ele tivesse olhado para o futuro. Então, a mãe do nosso prota acorda, e chama por ele e diz que ele estava bem. Joshua abraça sua mãe e chorando ele diz que de agora em diante ele protegeria ela, e ele agradece aos céus por poder voltar em seus dias de jovem que estavam cheios de arrependimento, e diz que dessa vez seria diferente, que ele não ficaria parado e tímido, e que não como Joshua von Agnes, mas sim como Joshua Sanders, chamado de a lança mais forte da história do continente, cortando para a mansão do Duque Agnus. Em um corredor do castelo, Agnus pergunta para Chiffon se Foncel pagou para uma visita. Chiffon diz que sim,
mas que ele não veio sozinho e que junto dele veio sua filha Iseli. E suspirando Agnus diz que Foncel queria colocar um fim nisso. A história explica que mesmo Foncel tem um status mais baixo do que o do Duque. Ele tinha uma grande influência dentro do Império, e que sua filha Iselen era uma das pessoas talentosas que estavam sendo observadas ao lado de Babel, e que existiam pessoas que nasceram com a maldição da mana, mas que Iselen era uma das pessoas que recebeu a bênção da mana, e que a bênção da mana permitia que o usuário sentisse e respondesse a mana sem ter que aprender, e que também era o melhor presente dado pelos deuses. Cortando para o Duque Agnus dizendo que Foncel incomodaria ele pelo resto do dia novamente, e Chiffon diz que Babel faria 15 anos no próximo ano e que ele deveria estar nervoso, pois não faltavam nem 3 anos para sua cerimônia de maioridade. E o Agnus diz, mas o Babel? E Chiffon completa dizendo que ele tinha a Charlie. O Agnus diz que sim, mas como ele poderia? Cortando para uma explicação, os 5 ducados do Império de Avalon tinham muita influência no Império com suas próprias maneiras, e que Cheryl era filha da família Fonte que foi considerada um ducado por sua riqueza. Cortando para o Chiffon dizendo que seria melhor escolher a Cheryl se o Agnus levasse o ducado Fonte em consideração, e o Agnus diz que sempre sentia a mesma coisa, e o Chiffon explica que a ganância de talentos do Duque Agnus era infinita igual à sua ganância por poder militar, e que o Agnus avaliava os outros pela habilidade apenas, e elogia dizendo que esse é o dono do ducado Agnus. Em um silêncio completo, Chiffon pergunta se tinha algum problema, e o Agnus pergunta como estava o Josh, e o Chiffon pede perdão e diz que não tinha certeza se ele tinha entendido, e o Agnus diz que daria Iseren para o Josh. Em choque, Chiffon diz que Lady Iseren, que recebeu a bênção da mana, para alguém que foi atingido pela maldição da mana, cortando para nosso prota, ele está escalando um penhasco. Ele explica que lá no norte do Jardim do Ducado Agnus existia um penhasco, e que antes de voltar no tempo, ele costumava escalar esse lugar porque queria ficar mais perto de sua mãe morta. Então, nosso prota se pergunta se sempre foi alto assim. Ele diz que lá, acidentalmente, encontrou um túnel escondido, e com a mão no chão ele diz ter certeza que estava em algum lugar perto dele. Então, ele diz que foi onde achou a Luquia, sua lança, e mordendo seu dedo ele começa a sangrar, e deixando seu sangue cair no chão, um brilho e vários raios de energia surgem. Então aparece um portal e após ele entrar no portal, um castelo em ruínas. E olhando ao redor ele se pergunta se aquele era o mesmo templo e diz que quando ele tinha descoberto esse lugar pela primeira vez, o templo não estava em ruínas. E diz que a Luquia, sua lança, estava no altar no centro do templo e que ela estava correntada, mas olhando onde a Luquia, sua lança, estava, só tinha uma vara de metal, e pegando ele se pergunta o que acabou de acontecer. Em choque, ele se pergunta onde estava, e olhando para a vara de metal ele fica sem entender. Enquanto a vara falava, ele diz que não era uma vara de metal, e que ele era o artefato do deus demoníaco, Luquia. Surpreso, nosso prota diz, o artefato divino do deus demoníaco, e ele diz que então a lança que ele usou em toda a batalha era o artefato do deus demoníaco, e ele se pergunta se a aparência da lança mudou porque ele voltou para o passado. Então, o artefato diz que não havia tempo. Nosso prota fica sem entender. O artefato explica que as duas energias que estavam no corpo do nosso prota iriam reduzir a vida dele conforme o tempo passa, e que só havia uma maneira de usar as duas energias tranquilamente em seu corpo. O artefato diz que nosso prota deveria conseguir seu poder original o mais rápido possível, e que no estado atual ele precisaria alcançar o estágio 4 da arte da lança mágica. Nosso prota fica sem entender. Ele diz que a técnica de lança que ele descobriu com sua técnica de mana era incrivelmente poderosa, e que todos os cavaleiros do continente Grã usavam espadas como suas únicas armas, e que lanças eram consideradas brinquedos. Ele diz que antes de voltar para o passado, no estágio 5, poucas pessoas conseguiriam lutar contra ele. Nosso prota explica que se fossemos considerar ranks, os cavaleiros de rank A poderiam usar mana para formar espadas, e os que eram chamados de mestres eram do rank absoluto. Ele diz que embora a arte da lança mágica fosse dividida em 8 estágios, ele no estágio 5 já era considerado o maior cavaleiro do Império, e que se fosse para ele alcançar o estágio 4 ele já seria mais forte do que cavaleiros de rank B. Ele diz que não deveria ser muito difícil, afinal ele já alcançou esse estágio antes. Mas o problema era o tempo, e que no estado atual dele seria muito difícil para ele treinar sua mana. O artefato diz que nosso prota não deveria se preocupar com isso, que com ele perto, nosso prota conseguiria usar mana sem nenhum problema, sem nenhum efeito colateral, até um certo ponto. Surpreso, nosso prota pergunta se isso era realmente possível, e o artefato diz para ele ficar mais forte o mais rápido possível e que quando ele recuperar todo o poder,
todos os sonhos dele se realizariam. Nosso prota pergunta o que isso significava. O artefato diz que explicaria da próxima vez. Após isso, surge um grande brilho, e nosso prota volta para o templo e com o artefato na mão. Nosso prota diz que se ele tivesse com a Luquia ele conseguiria usar mana até um certo ponto. E fechando os olhos ele diz, uma técnica de cultivação que não pode ser encontrada no continente, se a pessoa for capaz de absorver pelo menos um pouco de mana do ar. Ele diz que esse era o estágio 1, e após abrir os olhos feliz ele diz que conseguiu. Ele explica que no estágio 1 era preciso concentrar mana em um ponto único, e se lançar para frente para perfurar o inimigo com um único ataque, e conseguindo usar o estágio 1, nosso prota sorri e diz que esse era o verdadeiro começo, e que ele treinaria tanto até tomar tudo de César Van Brit. Em outra cena, no salão de recepção de convidados do Ducado Agno, um homem tosse e apresenta o Duque Agnus. Após isso, o Agnus diz que parecia que tinha mais convidados do que o esperado. Então, Cheryl confirma, e o Agnus diz, o que te traz aqui tão tarde? O subordinado da Cheryl pede desculpas e diz que a Cheryl estava insistindo tanto e eles tiveram que fazer uma visita. O Agnus diz que ele não precisava se desculpar e diz que mesmo eles morando na mesma cidade eles não se viam muito e que essa era a oportunidade perfeita. O nome do subordinado é Cox, um vassalo da casa Fonte, e que ele verifica todo o dinheiro da família Fonte, cortando para o Agnus chamando Cox para trabalhar em sua casa. E a Cheryl rindo diz que o Lorde estava indo longe demais, por tentar tomar o tesouro de outra pessoa. E o Agnus rindo diz que essa é a Cheryl que ele conhecia, e que o cumprimento dela deixou ele confuso, se ele estava mesmo conversando com Cheryl. A Cheryl pergunta se era verdade que o Babel tinha se tornado um cavaleiro de rank C, e ela diz que estava pensando em se divulgar como um gênio também. E Cox, gritando, diz que ela estava indo longe demais, e pede desculpas para o Lorde. O Agnus diz que era assim que uma garota da idade dela deveria se comportar, e olhando para o lado, ele diz, meu Deus, e pede desculpas para o Foncel pois ele tinha esquecido dele. Iserin cumprimenta o Duque Agnus, mas como provocação, Cheryl pergunta por que Iserin também veio. Cox pergunta por que ela estava agindo daquela forma. Então, ela pergunta se o rumor do filho bastardo do Duque Agnus ter derrotado 3 centuriões era verdadeiro. Cox, em choque, pede para ela não falar mais. Cheryl pergunta se falou algo de errado e afirma que só perguntou porque estava curiosa. Cox diz que não podia perguntar algo sem confirmações. Então, Chiffon confirma que a informação que ela possui é correta e explica que o boato que circulava era apenas um rumor. Para reforçar sua posição, Chiffon descreve a fragilidade do jovem mestre Joshua, mencionando que ele não só tem uma constituição física fraca, mas também nasceu com a maldição de mana. Chiffon enfatiza a improbabilidade de Joshua ter subjugado 3 centuriões, questionando retoricamente como uma pessoa com essas limitações seria capaz de tal feito. Surpreso, Foncel pergunta se era mesmo verdade que o segundo filho do Duque Agnus tinha a maldição da mana. Em seguida, Iserin mostra interesse no assunto, e Agnus diz que agora seria uma boa hora e pergunta para Foncel se ele gostaria de dar uma olhada no Josh. Ele explica que como Foncel era um dos poucos magos de classe 5 no Império, gostaria que Foncel desse uma olhada no Josh. Foncel concorda e, em seus pensamentos, diz que usaria essa oportunidade para ganhar alguns pontos com o Duque Agnus. Então, Chiffon diz para o Agnus considerar olhar a condição do Joshua primeiro, antes de ir para a capital. Agnus pergunta o que Chiffon queria dizer. Chiffon responde que seria melhor confirmarem a deficiência de mana de Joshua e que também poderiam descobrir se o rumor dele ter derrotado 3 centuriões era verdadeiro. Duque Agnus pergunta para Chiffon como ele confirmaria o rumor. Chiffon diz que com a ordem de Agnus, ele convocaria um cavaleiro apropriado de sua insígnia para competir com Josh. Agnus questiona um cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros Rubros contra uma criança de 9 anos. Chiffon argumenta que, como os rumores dizem que ele é tão forte, deveria ser uma pessoa do mesmo nível, e menciona que havia uma pessoa apropriada sob sua insígnia. Ele diz que quando o Duque Agnus visse, ficaria plenamente satisfeito. No outro dia, no escritório de Chiffon, ele diz que recebeu o relato de Caim e pergunta se houve problemas com os centuriões. Caim confirma. Chiffon diz que pela lei militar era autoridade de Caim dar uma punição imediata, mas pergunta se ele não foi apressado demais. Caim diz que eles planejavam machucar uma dama da casa do Duque Agnus. Chiffon pergunta se isso era mesmo verdade. Irritado, ele diz como esses desgraçados tiveram coragem de fazer isso com Lady Vanessa. Caim diz que não era Lady Vanessa, mas sim Lady Lúcia. Chiffon se acalma e diz que se é Lúcia então. Caim interrompe e diz que Lúcia é a segunda esposa do Duque Agnus. Chiffon comenta que ele tinha incapacitado 2 centuriões por causa de uma concubina. Caim responde dizendo que Lady Lúcia era uma dama respeitável e que soldados normais não podiam machucá-la, e que as ações deles eram um insulto ao Duque Agnus. Ele diz que se tivesse errado,
receberia sua punição. Shifon, pensativo, diz para deixar esse assunto de lado e menciona que tinha um trabalho para Caim. Ele diz que hoje Caim teria uma disputa com o jovem mestre Joshua. Em choque, Caim pede perdão e pergunta novamente se seria uma disputa contra mestre Joshua. Shifon confirma e diz que com essa disputa, confirmariam se o mestre Joshua possuía a maldição de mana. Shifon diz que claramente Joshua possuiria deficiência de mana e que o Sr. Agnus não acreditava nisso, e que isso seria um obstáculo para o Babel. Em seguida, Caim diz para Shifon que possivelmente ele estava pensando que Babel ficaria para trás. Shifon, irritado, diz para Caim não falar besteira e que Babel era um gênio que eles não conseguiriam encontrar mesmo se vasculhassem o continente inteiro. Shifon pergunta se Caim achava que Babel perderia para uma pedra que poderia ser chutada. Caim, em seus pensamentos, diz que o garoto que ele viu com seus próprios olhos não era uma pedra, mas sim um meteoro, pronto para explodir a terra. Então, Shifon diz que a única coisa que Caim deveria fazer era injetar mana no Joshua, sem que ninguém percebesse. Se Joshua fosse alguém que nasceu com a maldição da mana, seu corpo rejeitaria a mana e ele morreria dentro de 10 dias. Caim, assustado, em seus pensamentos, diz que já sabia que Shifon estava do lado de Babel, mas pensar que Shifon estaria mostrando seu verdadeiro eu tão descaradamente. Shifon diz que se Caim tivesse entendido, era para ele aguardar no pequeno campo de treinamento e que em breve Shifon levaria todos até lá. Cortando para o pequeno campo de treinamento, Caim pega sua espada e, pensativo, diz que mesmo que fosse uma ordem de seu superior, enquanto ele estivesse cuidando de Joshua, ele não poderia machucá-lo. Então, Joshua chega e chama por Caim. Surpreso, Caim diz, então você veio aqui. Joshua diz que ouviu que disputaria contra Caim. Ele confirma e explica que isso era para confirmar as habilidades de Joshua e que o Duque Agnus tinha planos para uma disputa. Joshua, pensativo, diz que parecia que o Duque Agnus tinha reconhecido algumas de suas habilidades. Caim diz para Joshua não se preocupar, pois ele não levaria a disputa a sério. Joshua, desentendido, diz para Caim não fazê-lo rir. No mesmo instante, pergunta se ele estava pensando em testá-lo. Assustado, Caim diz que não era isso. Joshua explica que, como os cavaleiros podem escolher quem os serviria, por outro lado, ele tinha a autoridade de escolher seu próprio subordinado, não tinha planos de confiar sua guarda para alguém tão insignificante e fraco. Ele afirma que se Caim quisesse ver seu verdadeiro eu, era para dar o seu melhor. Então, o Sr. Agnus chega e Caim o cumprimenta. Shifon, olhando para Joshua, pensativo, diz que Joshua não tinha etiqueta em relação ao Duque Agnus, mas Joshua também o cumprimenta. Agnus diz que não lembrava de ter ensinado etiqueta para Joshua e comenta que ele era bom nisso. Joshua diz que aprendeu observando. O Sr. Agnus pergunta a Joshua se ele já tinha ouvido o que estava acontecendo. Joshua diz que ouviu falar que o Duque Agnus queria testá-lo. Shifon diz que havia um mal-entendido e que não seria um teste do Duque Agnus, mas sim um exame, e que o Duque Agnus queria examiná-lo e classificar a deficiência de Joshua, e por fim curá-lo. Joshua, pensativo, diz que a razão de Shifon ter preparado isso era porque ele estava do lado de Babel e que Shifon queria matar Joshua no exame. O Duque Agnus pergunta se eles estavam prontos. Caim diz que sim e pede para Agnus dar a ordem quando quisesse, mas Agnus diz que Caim estava entendendo errado, porque ele não era o oponente de Joshua, mas sim Babel. Com isso, Babel diz que como irmão mais velho, iria fazer o melhor pelo seu irmão. Joshua, pensativo, chama Babel de desgraçado. Então Agnus diz que eles usariam espadas de madeira, já que era um treino competitivo. Babel confirma e após pegar sua espada, diz que não lutaria a sério. Joshua, pensativo, se pergunta por que Shifon e Babel queriam acabar com ele. Então ele diz que mostraria para eles o que era esgrima e quebrando uma vassoura. Enquanto isso Shifon e Agnus só observam. Joshua diz que aquilo era o suficiente. Rindo, Charlie diz que Joshua era hilário, e Cox diz para ela não dizer essas coisas. Shifon diz para Joshua que isso não era uma brincadeira e pergunta o que ele estava planejando fazer com uma vara. Agnus interrompe e pergunta se Joshua tinha certeza. Joshua confirma, e Agnus fica em silêncio e em seguida diz para todos pegarem seus lugares. Então Agnus diz para Babel não usar mana por precaução. Babel diz que ele não deveria se preocupar, e pensativo ele diz que usar mana naquele bastardo seria desperdício. Caim se pergunta o que Joshua estava pensando, e Babel diz para Joshua não pensar que o derrotaria com uma vara e diz que uma vara combinava com ele porque ele era um mudo que limpava a merda de cavalo. Então Agnus diz que eles podiam começar. Joshua começa com um chute, mas Babel conseguiu desviar, em seguida ele desvia novamente. Babel diz que parecia que Joshua tinha aprendido alguma coisa. Joshua, pensativo, diz que as pessoas diziam que Babel era um cavaleiro rank C, mas que ele era muito simples e que só tinha velocidade. E Joshua acerta Babel. Furioso, Babel o chama de desgraçado, e sem pensar, ataca Joshua, dizendo que ele só era um filho ilegítimo e que não faria seu nome nos ranks,
e que não era para ele se atrever. Mas antes de terminar de dizer, Joshua acerta um ataque em cheio na barriga de Babel. Pensativo, Joshua diz que Babel aguentou bem, mas ficando alerta, Babel chega por trás. Pensativo, Joshua diz que daquela distância usar mana era perigoso. Agnus manda Babel parar, mas em seguida uma grande explosão acontece. Enquanto Agnus observava, a espada de Babel voa para longe e mostra Joshua sem nenhum arranhão. Foncel, surpreso, diz que aquilo era mana. Babel, pensativo, diz que isso era mentira e se pergunta como um bastardo pobre como ele tinha mana. Ele lembra de Agnus dizendo que aguardaria ansiosamente para o retorno da academia ano que vem. Babel diz que não fazia sentido e, pegando sua outra espada, diz que não podia aceitar e que ele seria o sucessor do ducado. Joshua, após ouvir ducado, pensativo, diz que 10 anos no futuro, depois da batalha, dentro do Império, um ducado iria desaparecer, e que seria de grande ajuda se ele tivesse algo para se apoiar para ver seus planos dando fruto, e que ele devoraria o ducado. Mas quando Joshua e Babel iriam se confrontar novamente, Agnus entra na arena e grita para eles pararem. Com o grito, Charlie tampa suas orelhas. Agnus diz que não perdoaria se eles continuassem a lutar. Babel e Joshua começam a se encarar. Chiffon, assustado, diz que mana aos 9 anos de idade era um feito incrível. Duque Agnus pergunta para Chiffon se aquilo era o suficiente, e Chiffon confirma. Chiffon diz que nunca viu mana daquele jeito. Foncel interrompe e diz para Duque Agnus que pelo que ele viu certamente aquilo era mana. Foncel diz que não era comparável com a mana de Babel em quantidade, mas que era um tipo de mana diferente daquela que eles conhecem, especialmente quando se trata de concentração. Charlie diz que realmente aquela criança era um usuário de mana. Caim diz que quem teria pensado que Joshua era uma pessoa tão incrível. Duque Agnus chama por Joshua e diz que usar mana aos 9 anos de idade era algo bem interessante. Chiffon interrompe e diz, Duque, aquela mana. Mas Agnus diz para Chiffon que já era o suficiente. Assustado, Chiffon confirma e diz que entendeu. Agnus diz que teria que verificar algumas coisas e diz para Joshua ir até seu quarto hoje à noite. Chiffon e Babel ficam surpresos. Babel diz que seu pai nunca chamou ninguém para seu quarto. E olhando para Joshua, Babel se pergunta como um desgraçado que estava limpando merda de cavalo se tornou alguém tão importante assim. Joshua confirma e diz ao Duque Agnus que iria vê-lo hoje à noite. Após a luta, no quarto de hóspedes, Charlie super animada, pulando na cama, diz para Cox que isso era incrível. Cox diz para ela se acalmar e que ela deveria manter sua dignidade. Ela pergunta se fazia sentido alguém de 9 anos de idade ser um usuário de mana. Em seguida, ela diz que se decidiu. Cox fica sem entender. Ela diz que estava um pouco incomodada porque ele era um filho ilegítimo. Então ela confirma se o nome dele era Josh, e diz que tornaria Joshua dela. O capítulo 9 começa com Chiffon levando um tapa. Vanessa manda Chiffon repetir o que ele tinha dito. Gaguejando, ele diz que o mestre Babel tinha perdido para Joshua. Muito irritada, ela dá outro tapa em Chiffon. Pensativa, ela se pergunta se Joshua era melhor que Babel no uso de mana. Então ela pergunta a Chiffon o que Agnus disse. Chiffon conta que parecia que Agnus levaria Joshua para a cidade. Ele diz que Agnus queria manter Joshua por perto para observá-lo, e Chiffon alerta que, se eles não fizessem nada, seriam colocados contra a parede. Vanessa discorda, afirmando que, se Chiffon tivesse feito seu trabalho direito, isso não teria acontecido. Chiffon pede para Vanessa não se preocupar, pois ele tinha uma maneira de virar o jogo. Vanessa pergunta qual seria essa maneira. Chiffon diz que tem certeza de que o Duque Agnus tentaria mostrar para todo o Império que Joshua é um usuário de mana de rank C. Vanessa insiste que ele está falando coisas sem sentido. Continuando, Chiffon diz que não apenas o Duque Agnus, mas outras 2 pessoas viram a luta com seus próprios olhos. Ele explica que, para um cavaleiro ser nomeado como Rank C, ele precisaria participar de uma luta contra um cavaleiro da realeza. Vanessa, sorrindo, diz que teria que contatar o tio pela primeira vez em muito tempo. Em outra cena, Joshua está na frente de uma sala, e Agnus manda ele entrar. Enquanto Joshua entra, ele se curva e cumprimenta Agnus. Em seguida, Agnus pergunta quem ele era. Joshua, sem entender, diz ser Joshua von Agnus. Então, Agnus diz que Joshua mudou bastante desde a última vez que ele o viu. Joshua diz que muito tempo se passou. Em seguida, Agnus pergunta se Joshua o odiava. Joshua responde que não odeia Agnus, mas em uma situação onde ele precisa tomar cuidado com o Castelo Real, Agnus não teria sido capaz de esperar muito dele. Em seguida, Joshua diz ter um pedido. Agnus pergunta qual era,
e se, por acaso, Joshua estava esperando um pedido de desculpa. Pensativo, Joshua diz que, em um ambiente de educação cruel, um pedido de desculpa não significaria nada. Então Joshua pergunta sobre Agnus levá-lo para a cidade. Agnus pergunta se ele tinha tanta certeza de que Agnus o levaria para a cidade. E o que o fazia pensar isso? Joshua confirma e diz ter duas razões. Ele explica que, como o sucessor tem sido Babel até agora e Joshua chegou, isso causaria um caos no ducado Agnus, e a melhor escolha seria levar Joshua para longe para prevenir o caos. Pensativo, Agnus diz que Joshua não tinha talento só para batalhas e que se ele tivesse criado Joshua de forma sistemática mais cedo, então Joshua diz que a outra razão era a ganância pessoal de Agnus de não querer deixá-lo ir, e que se ele fosse capaz de ultrapassar até mesmo Agnus, o ducado Agnus seria capaz de prosperar a ponto de eles terem que tomar cuidado com o castelo real. Agnus diz que estava ouvindo Joshua falar, e que Joshua estava afirmando que seu poder era suficiente para superar o de Agnus. Joshua diz que pelo menos o suficiente para não decepcioná-lo. Pensativo, Agnus fica surpreso, pois Joshua estava mostrando muita coragem na sua frente. Então, Agnus pergunta se Joshua estava dizendo que havia duas maneiras de fazer ambas as coisas de uma só vez. Joshua confirma e diz que provavelmente Agnus estava pensando em levá-lo para a academia em Akkad. As crianças nobres do Império de Avalon deviam estudar na academia em Akkad por 6 anos. Dos 10 aos 15 anos elas estudavam. É possível terminar antes, mas somente aqueles que são muito habilidosos. O Castelo Real fez um sistema assim para que eles possam fazer as crianças de reféns através da academia para manter a lealdade dos nobres e para ter talentos notáveis. Então, cortando para Agnus, ele diz que Joshua estava certo, pois ele o levaria junto e que, ocasionalmente, ensinaria algumas coisas para Joshua. Pensativo, Joshua diz que era uma oportunidade incrível ser capaz de aprender o estilo da espada de um dos 5 mestres do Império, mas Joshua diz para Agnus que, mesmo ele sendo o mestre das espadas, no entanto, Agnus fica sem entender e Joshua completa o que estava falando, dizendo que, no entanto, usaria lanças como sua arma. Agnus fica em choque e, transbordando mana, ele diz que não entendeu e pergunta se ele realmente usaria uma lança. Joshua, pensativo, fica surpreso com a quantidade de mana e diz que era difícil até mesmo ficar de pé, e que, mesmo que Agnus tenha orgulho de sua espada, ele também tem muito orgulho de sua lança. Então Joshua diz que destruiria todos em seu caminho com sua lança, até mesmo as 9 estrelas das quais Agnus faz parte. Agnus diz que, se for assim, era para Joshua mostrar o valor de uma lança para ele. Joshua pergunta o que isso significava. Agnus diz que iria testá-lo. Pensativo, Joshua diz que essa era uma oportunidade que não apareceria de novo. Agnus pergunta se ele iria fazer. Joshua diz ter uma condição. Se ele passasse no teste, ele pede a Agnus para aceitar seu pedido. Agnus diz que, se ele passasse no teste, aceitaria que Joshua usasse lança e ouviria seu pedido. Mas, no entanto, se ele perdesse, Joshua seguiria todos os comandos de Agnus. Joshua diz que se fossem os comandos de Agnus, então os comandos dele seriam para que Joshua fosse para a academia e aprendesse esgrima. Então Joshua concorda com Agnus e, voltando a pensar, Joshua diz que seria impossível ele perder, pois não esconderia suas habilidades. Cortando para outra cena, onde um homem está se comunicando com o tio de Vanessa através de uma esfera, Vanessa pergunta se ele estava bem. O tio diz que sim, que ele esteve no conforto do castelo e que no ducado era muito bom de se viver. Depois de sair da sala de Agnus, parado em frente à sala, ele olha para trás e diz como esperado de um mestre, e que Duque Agnus era incrível, e diz que seu corpo ainda estava tremendo. Em seguida Babel chega e diz que queria falar com Joshua, indo embora. Joshua diz não ter nada para falar com Babel, mas Babel grita para ele esperar, e chama Joshua para batalhar agora mesmo. Pensativo, Joshua diz que o olhar de Babel estava diferente do normal, e olhando para Babel ele pergunta se ele estava confiante. Cortando para o castelo imperial de Avalon, o imperador de Avalon, Marcus Van Britton, rindo, ele pergunta se era verdade que nasceu outra criança que poderia se tornar uma estrela, e pergunta se nasceu no ducado Agnus de novo. Seu subordinado diz que tudo era verdade. O imperador pergunta se sua irmã mais velha Vanessa estava escondendo algo assim dele. O subordinado diz que não era filho de Vanessa. Surpreso, o imperador pergunta se era um filho bastardo. O subordinado diz que o garoto era filho de uma empregada do ducado Ag. Enquanto ele levantava, ele diz que isso era interessante, e que Babel já era um tesouro e que agora Duque Agnus tinha outro tesouro. O imperador diz que realmente estava com inveja, e o subordinado diz que eles tinham os príncipes e que eles também eram talentosos e que eles balançariam o mundo. Mas o imperador diz que não,
e que alguns deles tinham talento para ser imperador, mas em termos de poder de batalha eles eram fracos. Pensativo, o subordinado explica que o imperador estava avaliando os príncipes mal, pois eles também eram muito talentosos, e que o imperador achava eles fracos pois ele era poderoso o suficiente para ser um mestre, por isso seus padrões eram extremamente altos, e que talvez por isso seu desejo por talentos era excessivo. Cortando para o imperador, ele diz que como o Duque Agnus não iria esconder seu segundo filho, isso significava que ele estava no mesmo nível de Babel. Seu subordinado diz que tinha um rumor que Babel tinha perdido para o segundo filho. Surpreso, o imperador pergunta se ele era mais velho que Babel. O subordinado diz que o garoto tinha feito 9 anos esse ano. E o imperador fica em choque porque uma criança de 9 anos derrotou o melhor do continente. E rindo ele diz que era muito interessante. E ele presume que as pessoas estariam fazendo um movimento para tentar ver as habilidades do garoto com os próprios olhos. O subordinado confirma, e diz que ouviu que haveria um envio da Ordem de Cavaleiros do Castelo Imperial a pedido do Ducado Agnus, e que a criança já estava próximo do nível de um cavaleiro de rank C. O imperador diz que para o garoto estar no nível de um cavaleiro rank C com apenas 9 anos, o império estava com muita sorte. Em seguida ele diz que estava ficando muito curioso. Pensativo, seu subordinado se pergunta se o imperador iria pessoalmente para testar o garoto, mas em seguida o imperador diz que gostaria de ir, mas não iria poder por causa dos lobos que estavam salivando por uma oportunidade. Mas, no entanto, ele mandaria o príncipe junto com os cavaleiros imperiais. Em seguida ele diz que um imperador deveria ter um olhar afiado para reconhecer talentos. Cortando para Joshua pulando em Babel com sua mão coberta de mana. Após Joshua acertar o soco, Babel defende com a espada e voa para longe. Usando a espada para se defender, sua mão começa a sangrar. E pensativo, ele diz que com a mão nua somente com mana, ainda assim tinha tanto poder. Em seguida Joshua diz que só pela cara de Babel dava para saber o que ele estava pensando. E Joshua diz que ajudaria Babel a perceber quão assustador eram as artes marciais que Babel estava menosprezando. E antes de acertar Joshua, Babel diz para ele desconsidera ele até um certo ponto. Antes de ser acertado, Joshua cobre sua mão com mana, e em seguida uma grande explosão de mana, enquanto Babel voava para longe. Ele se pergunta se Joshua tinha transferido mana para uma parte de seu corpo, e pensativo ele diz que não queria aceitar mais. Joshua era extremamente mais forte do que ele. E chegando perto de Babel, Joshua pergunta se ele estava frustrado. Em seguida diz para ele se tornar mais forte e que não era para Babel esquecer do que ele estava sentindo caindo pelas mãos de alguém que ele menosprezava tanto. E Joshua diz que se pudesse fazer o que ele quisesse ele rasgaria Babel que insultou sua mãe e a ele. Mas já que Joshua viu paixão pelo poder militar nos olhos de Babel, ele deixaria passar essa única vez. Mas se a atitude de Babel não mudasse, ele iria fazer com que Babel não fosse capaz de segurar sua espada com suas mãos novamente. Indo embora, Joshua diz para Babel não esquecer a diferença de altura dos olhares deles agora. Enquanto isso, Babel frustrado chora. Cortando para o dia seguinte no Ducado Agnus. Após acordar, Joshua diz que estava muito cansado pois usou muita mana sem pausa, e que seu controle de mana estava mais livre desde quando ele absorveu o corpo principal de Luquia, mas com os efeitos colaterais, ele se pergunta se isso significava que seu corpo não conseguia lidar com a quantidade de mana, e com alguém batendo na porta. E Joshua se pergunta se Caim já tinha chegado, e abrindo a porta pensando que fosse Caim, ele diz que ele tinha chegado mais cedo do que, mas antes dele terminar, ele fica sem entender. Cheryl pergunta se ele era Joshua von Agnus. Ela se apresenta como Cheryl de Fonte, e diz que ouviu dizer que Joshua era 3 anos mais novo do que ela, e confirmando ela pergunta se ela poderia conversar casualmente com Joshua. Entrando no quarto ela diz que Joshua podia chamar ela de irmãzona, e que ela tinha muita coisa para dizer para ele, mas Joshua impede ela de entrar, e chegando perto de seu rosto ele manda ela se fuder. E fechando a porta na cara dela, ela fica sem entender, e Joshua se pergunta o que foi isso, e batendo na porta. Novamente, ele se pergunta se ela não foi embora e diz que só iria ignorar, mas ficando irritado, ele diz que ela não entendia com apenas palavras, e abrindo a porta ele diz que já não tinha mandado ela se fuder, e sem entender Caim diz que voltaria mais tarde se ele estivesse ocupado. Pedindo perdão, Joshua diz que pegou a pessoa errada. Em seguida Joshua pergunta como foi a coisa que ele pediu para Caim, e respondendo Caim diz que completou a preparação como Joshua ordenou. Caim diz não entender e pergunta o porquê ele queria fazer essas coisas. Joshua diz que Caim só precisava confiar nele que então ele descobriria.